Quantas e quantas pessoas aqui não sentem uma coisa assim: "Ah, não, tá tudo bem, a minha arte não é tanto, eu faço só um pouquinho porque eu gosto, eu acho legal, não sei se é tanto, né, acho que só assim tá bom, isso que eu já faço para mim, assim, me dá um prazer de vez em quando, então tá, tudo bem". O que acontece? Essa fala, quando é muito comum quando um artista é, de alguma forma, cobrado por fazer a sua arte, tem essa, pode ter essa defesa, né? Fala assim, ai, não, não precisa de tanto. Imagina, gente, eu não sou tudo isso. Agora, existe uma outra coisa que é assim, é um tipo de uma modéstia, certo? De não precisar de muito. Só que o que acontece? Isso, na verdade, gente, isso aí é uma maquiagem, certo? Por quê? Se você faz arte, você sabe que a sua arte tem um papel e uma função que ela é ética. Se você ficar muito assim, ai, não, não precisa, ai, não, não sei o quê, não sei o quê, é melhor não fazer, entendeu? Porque, um, você vai se frustrar, e dois, você não vai estar cumprindo o papel ético da arte, entendeu? Nós artistas, né, a classe artística, vamos falar assim, muitas vezes não tem ideia do tamanho desse papel, do tamanho desse valor, entende? É que nem quando, por exemplo, né, quando uma pessoa faz medicina, vamos pensar junto aqui, vamos levar o negócio, vamos levar esse papo aqui para um negócio sério. Quando um médico, né, faz uma, né, você faz medicina, você está na faculdade de medicina, o que você faz? Gente, você faz um juramento. Você não faz um juramento? Se uma pessoa passa mal na frente de um médico e um médico se nega a fazer a parte dele, né? Isso é crime. Estão me acompanhando aqui, gente? Estou sendo radical hoje, hein? Eu estou pegando pesado, porque eu quero trazer a ideia dessa responsabilidade na dimensão mesmo dela, certo? Vamos lá. Entende? Então, cada um com o seu papel, né? Os médicos têm o seu papel e têm a sua responsabilidade e eles têm que corresponder àquilo. Se um médico, por exemplo, resolve não corresponder, ele não vai nem poder ser médico. E aí, por exemplo, eu tenho família tem muito médico na minha família, né? Então tem esse senso, né? Uma vez, por exemplo, né? Foi muito. Vou fazer um parênteses enquanto vocês me retornam. O que vocês estão achando disso? Está fazendo sentido? Olha só, estou falando aqui uma coisa importante, hein? O que acontece? Uma vez, meu pai ele era médico, ele já é falecido. E aí, ele sabe como que ele descobriu que ele queria ser médico, né? Foi o seguinte, ele morou uma época numa aldeia no sul da Venezuela, ele era venezuelano, ele morou no sul da Venezuela numa aldeia com um povo indígena de lá, chamado povo Pemon, e aí ele foi lá, e ele tinha ali 16 anos, por aí. Aí o que aconteceu? Ele ia lá e ficava ajudando nas questões da tribo e tal. E uma vez, numa noite, tinha uma menininha que ela estava muito doente e ela precisava tomar soro a noite toda, mas não tinha nada para dar soro, não tinha como colocar uma agulha, como não sei o quê, não tinha o que fazer. E ele passou lá mais de 24 horas com um paninho com soro pingando na boca dela, direto, sem parar. E ela estava no risco, era vida ou morte. E aí ele foi fazendo aquilo, e aí ele foi, e assim, foi exaustivo para ele, certo? Foi bastante puxado, ele era um jovem, adolescente, né? E isso é que ele fez. E ele sentiu ali, né, como uma inspiração, ele sentiu ali que aquilo era a vocação dele. Então, o que aconteceu? Ele sentiu o peso da responsabilidade e, na verdade, a satisfação de poder cumprir aquilo. E aqui a gente está falando de uma coisa, a gente é bárbaro, isso não é para ser pesado e dolorido, não, mas na verdade para entender que tem uma função muito correta e muito certa sobre você honrar esse seu talento, essa sua inspiração, essa sua vontade de fazer por isso. Isso eu não estou dizendo que você tem que ser o astro, a estrela do famoso, não é nada disso. Estou falando assim, é cumprir a função, é cumprir exatamente do tamanho que você tiver que cumprir. Entende isso? Cada um tem a sua função. Você está me acompanhando? Ou eu estou viajando, totalmente viajando? Conta para mim. O que acontece? Como socialmente a gente tem uma coisa de não
a arte, ela passa muito, depende também, né, acho que as coisas vêm mudando, né, mas assim, até onde eu cresci, olha que eu cresci até num ambiente bastante artístico, eu tinha, né, um pai que gostava de arte, minha mãe também gostava de pintar, também médica, minha avó da Venezuela, que me ensinou a pintar pela primeira vez, certo? Então, o que acontece? Mas, ainda assim, a gente vai convivendo, né? E a gente vai vendo que a arte ela não é tão valorizada assim, como, por exemplo, uma profissão de medicina, né? Mas cada coisa tem a sua função, né? A medicina não faz o papel da arte, assim como a arte não faz o papel da medicina, assim como da advocacia, assim como tantas e tantas profissões que existem, tantas e tantas funções que a gente tem aqui, certo? Nas nossas trocas. E as pessoas que estão aqui, a gente que está aqui, a gente sente esse ímpeto em direção à arte. A arte, ela pode ser a sua profissão, ela não necessariamente precisa ser a sua profissão, certo? No sentido do que é o que que faz você ganhar dinheiro, mas ainda assim, se esse é o seu anseio, sim, ela pode, entende? Então, o que acontece? Mas ela cumpre uma função muito, muito certa,